Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem de hoje, nós vamos falar com respeito à oferta ao Senhor. A oferta que oferecemos ao Senhor. A oferta ao Senhor. Nós vamos começar lendo Salmo capítulo 24, versículo 1, que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo ainda, capítulo 50, que diz assim, versículo 10. Porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não diria, pois, meu é o mundo e a sua plenitude. Ainda Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz assim: a glória, versículo 8, minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vamos ver a mensagem sobre a oferta ao Senhor. Pela leitura que nós fizemos, pela leitura feita, nós vemos que o homem não criou nada. Tudo que vamos oferecermos a Deus, é eles que nos deu para nós oferecermos a Ele. Minha é a terra, toda a terra é dele. Todo que está em cima da terra é do Senhor. Todos os animais do campo é do Senhor. Ele é o dono. Toda a prata, todo o ouro, todos os valores monetários do mundo é do Senhor. O homem não tem nada. O homem não tem nada. Como que eu vou dar uma oferta ao Senhor? Como que se eu produzisse alguma coisa para dar ao Senhor? Então nós vemos que Deus nos dá tudo
para nós oferecermos a Ele. Até a nossa vida, Ele nos deu para que possamos oferecermos a Ele. Então vejamos que não tem negociação com Deus. Nós não somos dono de nada, nem da nossa vida somos dono. Então não tem negociação. É Deus, pela misericórdia. Se nós formos darmos oferta, é Ele que nos deu para nós darmos a Ele. Se nós vamos dar em questão de animais, oferecer sacrifício, é dele os animais. Toda fera do campo, todas as aves do céu, o Senhor é o dono de tudo. Então nós vamos, só para deixar claro, tá? A mensagem de hoje, às vezes a pessoa fica pensando, eu dei tanto de oferta, eu ofertei ao Senhor. Olha, é tudo Ele que deu para você ofertar. Não importa se é R$1, se é 1 milhão, não importa, é Ele que te deu. Entendeu? Porque você morrendo também, você não vai levar nada. Não vai levar nada, nem uma moeda. Então, é só por nossa passagem aqui na terra, é Ele que nos dá todas as coisas. Então, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Muito bem. Então nós vamos entrar agora no perfil da mensagem. Nós vamos falar sobre como Deus aceita a oferta. Nós damos a oferta a Ele. E vamos ver se Ele aceita nossas ofertas. Ou se Ele recusa a receber a nossa oferta. Porque a oferta que nós vamos falar, a oferta em geral, ela reflete a atitude do coração do homem. Quando o homem vai dar oferta a Deus, Deus não olha para a oferta. Ele olha para a atitude do seu coração, do meu coração. A atitude do meu coração. Veja a oferta que Saul deu, quase um país cheio, quantos animais tinha, mas foi recusada por Deus. Veja aquela viúva que deu a única moedinha que ela tinha e foi aceito por Deus. Não é por causa do valor monetário, é por causa da atitude. É por causa da atitude do ser humano. É o que Deus observa em nós. Quem dá com alegria. Aquela alegria que você oferta ao Senhor. Ela reflete o tipo de coração que você tem. Como que você serve a Deus. Como que você serve a Deus. Como que você ama a Deus. É através da sua atitude. Vamos ver aqui então, no livro de Gênesis, capítulo 4. Glória a Jesus. 4, versículo 1 diz assim: E conheceu Adão a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz um filho, e pôs o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelha e Caim era agricultor.
tantos a ovelha foi Deus quem pôs lá no pasto, e também põe pasto para ela comer, como o lavrador, Caim, foi Deus quem deu a terra e também deu a semente para ele plantar. De que Caim não tinha nada. Foi Deus que deu a semente, a terra, para ele arar, preparar a terra, trabalhar. É tudo de Deus. Não saiu do bolso de Caim. A ovelha não saiu do bolso de Abel. Não, Deus é quem deu tudo a eles. Muito bem. E vejam a observação desses dois versículos. Caim e Abel, eles diferiam, eram diferentes um do outro. Eles diferiam grandemente em caráter. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus. O espírito dele era de fidelidade para com Deus. Agora, veja bem, como é que ele via Deus? Ele via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída. Ele via isso. Louvado seja Deus. E com gratidão, ele aceitou a esperança de redenção. Foi com gratidão que ele fez. Quando Deus ali prometeu resgatar a raça humana, a humanidade, através de Jesus Cristo, conforme fala ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele ia esmagar a cabeça da serpente e através da semente da mulher, né, ele ia dar o livramento, ia esmagando assim a cabeça da serpente, ele ia recuperar, restaurar a raça que caiu, a raça humana. Muito bem. Mas Caim, porém, ele acariciava sentimento de rebeldia. Ele murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano, em virtude do pecado de Adão. Então era um murmurador. Muito bem. Continuando aqui, diz assim: esses irmãos, prestem bem atenção, esses irmãos eles tinham ciência, eles eram conscientes da providência tomada para a salvação do homem. Eles tinham ciência, tanto Abel como Caim, como também Adão, né? Eles tinham ciência, eles tinham consciência da tomada para a salvação do homem. E eles compreendiam o sistema de oferta que Deus ordenaram. Eles entendiam por divina revelação. Eles entendiam o sistema da oferta que Deus pediu a eles. Eles estavam cientes disso. Que aquela oferta ia representar Cristo. Essa mesma revelação teve Moisés para ensinar o sacerdote qual era o ofício do sacerdote para apresentar as ofertas a Deus, o sacrifício a Deus. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor,
essa oferta era Cristo. Era Cristo. Por isso que não poderia ter fogo estranho. Acender uma oferta, aquele animal que estava representando a Cristo, que ia ser oferta a Deus, que ia ser morto para ser oferecido a Deus, sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecado. Então nós vemos que as ofertas era Cristo. Era representante de Cristo. Estava representando a Cristo. Louvado seja Deus. Eles sabiam que nessa oferta deveriam exprimir fé no Salvador. E tinham que exprimir fé nessas ofertas que ele apresentava. Muito bem. Glória a Jesus. A qual tais ofertas tipificavam e, ao mesmo tempo, reconhecer sua tal dependência dele para perdão. Então eles tinham certeza, eles dependiam, e tinham que exprimir fé que eles iam ser perdoados, dependiam daquela oferta apresentada a Deus, daquele sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que eles tinham ciência, tanto um como o outro. Eles sabiam que, conformando-se assim ao plano divino, para a sua redenção, eles estavam a dar prova da sua obediência à vontade de Deus. Se eles fizessem tudo direitinho, eles estavam provando verdadeiramente que eles estavam obedecendo aquilo que Deus determinou. Aquilo que Deus determinou. Muito bem. Passado algum tempo, né? Gênesis 4, versículo 3, passado algum tempo, os dois irmãos, de modo semelhante, ergueram seus altares e cada um trouxe uma oferta. Abel, por sua vez, apresentou um sacrifício do rebanho, de acordo com a instrução do Senhor. Pode ver, Abel ele foi instruído a levar um cordeiro ao Senhor. Ele matou o cordeiro e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Tinha que ser morto o cordeiro, ser aberto, tinha que tirar a tripa fora, o bucho fora, aquela coisa toda. Então ele apresentava a melhor parte para o Senhor, que era a gordura, porque assim que ela queimasse, subia, né, o incenso, a fumaça, aquele como perfume, como cheiro suave ao Senhor. Então, vejo que eles sabiam, louvado seja o nome do Senhor, né? Ele levava a melhor parte. O Senhor ficou contente com a atitude de Abel, com a sua oferta. Ele ficou muito contente. Ele pegou a melhor parte e levou ao Senhor. Muito bem. Muito bem. E apegou o fogo do céu, né? E consumiu o sacrifício. Então veio o fogo, né? Pegou o fogo no holocausto e consumiu o sacrifício. Foi a aceitação de Deus pela oferta. Vamos ver Caim agora? Mas Caim desrespeitou
desrespeitando um mandado direto, explícito do Senhor. Ele apresentou apenas uma oferta de frutas. Ele desrespeitou o Senhor. Cristo não ia aparecer aqui como jabuticaba, como banana, como fruto. Cristo ia aparecer aqui, como apareceu, como cordeiro, como ovelha. Olha aí o desrespeito de Caim. Ah, mas peraí. Ah, mas peraí. Abel trabalhava com ovelha. Ele era pastor de ovelha. Por isso que ele apresentou a ovelha. Caim trabalhava na terra. Por isso que ele apresentou os frutos. Mas está errado. E você que trabalha com mecânica, você vai apresentar o quê, Deus? Chave de fenda? Você que trabalha na farmácia, vai apresentar o quê? Comprimido para Deus? Na sua oferta? Não tem nada a ver com o que a pessoa faz. Ele trabalhava na terra, mas teria que apresentar uma ovelha no altar que ele construiu. Eu, quando trabalhava na oficina mecânica, que já era crente, batizado, eu não ia apresentar motor, nem câmbio, nem roda, nem freio, nem lona de freio, nada disso. Eu ia apresentar o sacrifício a Deus. Nós não vamos apresentar nossa profissão, nós vamos apresentar aquilo que Deus pede para nós apresentamos a Ele. Não tinha que apresentar fruto, coisíssima nenhuma. Ele tinha que apresentar o Cordeiro, que representa Cristo. O pai dele ensinou tanto um como o outro como adorar a Deus. Então nós vemos que Deus aceitou um sacrifício, mas não aceitou outro. Não aceitou outro. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Deus, assim como ensinou, orientou a um, orientou outro. E nós vemos, louvado seja Deus, que tanto Abel como Caim teriam que apresentar um animal, um cordeiro, uma cabra, um boi, um sacrifício de sangue. Mas vejam, a oferta de um foi aceita por Deus, mas a oferta de outro foi rejeitada por Deus. Mas isso aí mostra a atitude do coração do homem. Eu queria, louvado seja Deus, para nós vermos em Lucas capítulo 18, versículo 10 a seguir, que diz assim: 2 homens foram no templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orou sozinho, assim. Olha ele se apresentando como oferta a Deus. Ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral. Como
as outras pessoas. Agradeço-te também, porque eu não sou como este cobrador de impostos. Veja, no versículo 13, Jesus mostrando o outro lado. Nós vimos a atitude do coração desse se justificando. Olha a atitude do coração, ele mostrou tudo o que ele é. Naturalmente, ele não deveria ser essas coisas todas. Mas o cobrador de impostos ficou de longe. Nem levantava a cabeça, né? Nem levantava o rosto, a cabeça para o céu, o rosto para o céu. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador, tenho dificuldade por causa dos meus pecados, mas usa de misericórdia de mim, Senhor. E vejam, então Jesus determinou, dizendo: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o fariseu. O fariseu não foi justificado. Olha que Deus aceitou um que estava exprimindo a sua necessidade de perdão, mostrando que dependia da misericórdia de Deus, e outro se justificando. Como o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou dizimista. Eu não sou que nem fulano de tal, que não paga o dízimo, que não dá oferta. Eu não sou igual fulano. Começou a se justificar. Veja como esse fariseu não valia nada. Era igual Caim. Louvado seja o nome do Senhor. A oferta dele era igual a oferta de Caim. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, para nós chegarmos, apresentarmos diante de Deus, conforme fala Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto com raciocínio, com temor a Deus. Com temor a Deus. Veja esse fariseu que acabamos de falar, como ele não tinha temor a Deus. Então nós vemos, Jesus falou, olha bem, Moisés escreveu 22, Levítico 22, 19, o animal, evangelista Eugênio, o animal deveria ser oferecido a Deus sem mancha. Sem mancha, tinha que ser perfeito. Perfeito, como Cristo é perfeito, como Cristo é sem mancha. Veja a oferta do fariseu como é defeituosa. Olha a atitude dele, mostrou que tipo de oferta estava oferecendo a Deus. Mas louvado seja Deus. Mateus capítulo 5, versículo 48, diz assim: a lei de Moisés, ela pede que o povo de Deus seja santo. Mateus 5, 48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu.
No 5, 23 e 24, olha a perfeição que temos que ter em nós. Portanto, se vocês estiverem oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa, alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar. Não vá oferecer a Deus porque você está contaminado. Não seria uma oferta perfeita. Não seria uma oferta sem mancha. Está manchado. Se você tem problema com algum irmão ou com alguém, tem que pedir, deixar a sua oferta no altar. E vá logo fazer as pazes com seus irmãos, com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Caso contrário, vai ser igual uma oferta de Caim, uma oferta recusada, uma oferta igual do fariseu, que Deus não aceitou. Deus não aceitou. Deus não está interessado no valor da sua oferta. Deus está interessado na atitude do seu coração, na sua atitude com o seu próximo. Então nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 1 Pedro, louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16, né? Diz assim, não é? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Sede, portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ainda passar uma passagem, ver aqui uma passagem no livro de 1 Samuel, não é? 1 Samuel, louvado seja Deus. E nós vamos ver que cena que ocorreu aqui. Vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Tudo. Gordura, o peito, o que tinha e o que não tinha direito. O ajudante ia lá, pegava, enfiava o garfo lá, pegava todinho, né? Saía que era a parte que era do Senhor e a parte que era dele. E veja como que ele era um negligente com as coisas de Deus. E no versículo 15, mas, muito bem, no versículo 14 diz assim, ele enfiava o garfo dentro da panela e tirava da parte do... E era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia para oferecer sacrifício. Todas as vezes que ia ser feito o sacrifício, eles iam com essa safadagem. Eles iam com essa sem vergonhice. Como nos dias de hoje. As pessoas levam oferta para a igreja, para a construção da igreja, é desviada a oferta do Senhor. Para a obra do Senhor. É desviado o dinheiro que é para fazer a obra do Senhor. Igualzinho os dias lá de Eli.
Então nós vemos, louvado seja Deus. Mas antes mesmo da gordura ser tirada da carne e queimada, porque a gordura que era do Senhor, os filhos de Eli mandavam que os ajudantes do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. A carne estava crua porque a gordura não saiu dela. E veja, continuando, diz mais. Né? Diz mais. E o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro. Deixa a gordura primeiro queimar, porque é a parte do Senhor. Depois você pode ficar com o que quiser. É seu, com direito. O ajudante do sacerdote, o ladrão ali, dizia: não, entregue logo esta carne, senão eu tomarei a força da sua mão. Pode me entregar para cá. Veja a quadrilha de bandido que estava ali no sacerdócio. Ladrão, desviando a oferta do Senhor. Então nós vemos como eles eram safados e tinha o nome de sacerdote. E vejam, assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo a oferta trazida a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado deste moço era muito grave. Era muito grave. Então nós vemos, louvado seja Deus, a oferta do Senhor, como era desviada desde os dias de Eli. E vejo hoje os tesoureiros da igreja desviando as ofertas da igreja, que é do Senhor, para o trabalho do Senhor. Veja como o time, a companhia, o grupo de Caim, como cresceu. De Ófine, de Finéias. Veja como cresceu o grupo de ladrão dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que está lá para fazer a obra de Deus e fica desviando recursos da obra do Senhor, desviando as ofertas que é indicada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Toda oferta é do Senhor. Todos os animais do mundo é do Senhor. Toda a terra é do Senhor. Ele está vendo a atitude do coração. A atitude do coração. Então nós vemos, louvado seja Deus. Miqueias vai dar a resposta. Eu quero pedir para Miqueias, profeta, Miqueias, capítulo 6, versículo 6, versículo 7 e versículo 8 de Miqueias. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante a Deus Altíssimo? Com quê? Com que eu vou me apresentar a Deus? Virei perante Ele com holocausto, com bezerros de um ano? Evangelista Eugênio. O versículo 7.
agradar-se-á. Será que o Senhor vai se agradar de milhares de carneiros? Porque é tudo dele também. De 10.000 ribeiros. Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ame a beneficência e ande humildes. Mente com o teu Deus, para que sejamos humildes diante de Deus. Deus não está interessado em oferta, mas que nós andamos segundo a sua palavra, sendo santo, sendo obediente à sua palavra. É assim que ele fez com Abel e Caim. Veja a demonstração de coração, veja a demonstração ali que Jesus falou na parábola do fariseu e do publicano, o cobrador de impostos. Veja, louvado seja Deus, o caso de Eli, os filhos de Eli, como eles não obedeciam a palavra de Deus. E veja, louvado seja o nome do Senhor. Os filhos de Eli morreram. Comeram de tudo lá e morreram. As ofertas de Deus continuam na terra. Veja que ele perdeu a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Então nós vemos, Judas Iscariote morreu, o dinheiro ficou. Ele perdeu a oportunidade que o nome do Senhor fosse glorificado nele. Quantas pessoas desonestas que tem na igreja, que vão-se embora, mas o dinheiro fica. Fica tudo na terra, porque tudo é do Senhor. É só para uso nosso aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a palavra de Deus, que Deus se agrada muito mais na obediência do que no sacrifício. Então nós vemos que Deus, Ele se interessa muito mais que nós obedecemos a sua palavra. Nós somos muito mais abençoados obedecendo do que fazendo sacrifício com um coração pervertido. Eu faço um sacrifício de oferta grande, enorme na igreja, mas eu não se dou com meus irmãos na igreja. Não se dou com a minha mulher dentro de casa. Não se dá com o marido dentro de casa, com os filhos dentro de casa. Que adianta a sua oferta? Deus quer muito mais a obediência. Louvado seja Deus, do que o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. E que Deus assim abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.